Mais um mês se inicia e, como de praxe, eu venho mostrar para vocês quais foram as minhas leituras no mês de junho. Oi pessoal, eu sou o Carlos, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo de leituras mensais do canal Livros e E-Books. Se você está chegando agora, eu espero que goste desse vídeo e que ele sirva de estímulo para que você conheça novas obras e, claro, continue acompanhando o canal. Todos os meses eu faço esse vídeo, onde eu mostro as leituras que eu fiz no mês anterior, mas apenas comentando de maneira geral sobre as leituras realizadas, com um foco maior nos livros que não ganham vídeos exclusivos, porque nesses eu detalho mais a minha experiência. Os links para esses vídeos exclusivos, quando for o caso, estarão aqui em cima nos cards e também na caixa de descrição. E lá você também encontra os links para as minhas outras redes sociais, para a minha lista de desejados da Amazon e ainda para a compra dos livros que estiverem disponíveis também através da Amazon. E quando você faz a compra de qualquer produto no site da Amazon por um desses links, eu recebo uma pequena comissão que é repassada integralmente para uma instituição de assistência social e você estará ajudando sem pagar nada mais. Então eu agradeço imensamente a quem puder efetuar suas compras dessa forma, certo? No mês de junho, eu concluí 5 livros, mas apenas 4 foram iniciados e concluídos em junho. E todos eles foram lidos aqui no Kindle. Então eu deixarei as capinhas aqui do lado à medida que eu for mostrando os livros. E o primeiro deles, que eu li quase todo em maio, foi Museu do Crime, do Tito Prates. O autor desse livro, o Tito Prates, é ninguém menos que o embaixador oficial da Agatha Christie no Brasil, um grande admirador e conhecedor da obra da autora, inclusive já escreveu alguns livros sobre ela. Aqui o Viagem à Terra da Rainha do Crime, que é uma espécie de guia de viagem, né, onde ele mostra todos os locais da Inglaterra relacionados à autora. E essa biografia maravilhosa, Agatha Christie, uma biografia de verdades, que é uma nova edição, existia um livro anterior, né, mas aquele foi revisado e recém-lançado. É uma biografia excelente para quem quiser saber mais sobre a vida e a obra da escritora. E o Museu do Crime é uma obra ficcional e ele tem uma trama empolgante, inteligente, intrincada e muitos personagens, né? Mas, além de se passar no Brasil, mais precisamente em São Paulo, essa história traz muito e muito sangue. Muita gente não sabe, mas em São Paulo existe o Museu da Polícia, que é mais conhecido como Museu do Crime, que é um local interessantíssimo, que eu conheci por acaso, né, de passagem, há muitos anos, quando eu me perdi literalmente na cidade, e que, entre outros assuntos pertinentes à história e às atividades da Força Policial, ele tem um setor reservado onde estão registrados e recriados alguns dos mais hediondos crimes já ocorridos na cidade. E essa exposição macabra é o ponto de partida para um serial killer que se inspira nos mais horrendos casos do passado para realizar os seus crimes na atualidade, mas com uma marca registrada. Em cada uma das vítimas, o dedinho do pé está pintado de esmalte rosa. E o que inicialmente parecia uma série de crimes desconexos, à medida que as investigações vão sendo realizadas, vão mostrando que tem muito mais em comum do que aparenta. O livro é narrado por diversas vozes, os capítulos vão se intercalando, né, entre esses diferentes narradores, inicialmente sem outra conexão, a não ser o dedinho pintado, e isso, né, juntamente com a grande quantidade de personagens, faz com que no início a leitura seja um pouco trabalhosa, até a gente se acostumar com os personagens e com o que está acontecendo ali. Mas a escrita do autor é muito fluida, por vezes irônica, e a trama tem um ritmo bastante ágil que vai nos empolgando e deixando aquela vontade de continuar a leitura, né? Tentando juntar as peças do quebra-cabeça e desvendar quem é o famigerado assassino do Dedinho Rosa. Exatamente como qualquer das melhores obras da Rainha do Crime. Eu recomendo,
embora a crueza de algumas cenas possa incomodar leitores mais sensíveis, né? Então, quem está acostumado aí, quem espera encontrar uma história mais suave, como as histórias da Agatha Christie, aqui não, aqui o sangue rola mesmo. O próximo é um clássico francês, do Honoré de Balzac, mas que não é tão conhecido ou comentado, né, que é o Esplendores e Misérias das Cortesãs. Esse livro é muitas vezes mencionado como uma espécie de continuação do Ilusões Perdidas. Mas a trama aqui é bem diferente, fechada e não tem quase nada a ver com a de Ilusões Perdidas. Então não tem problema algum em ser lida separadamente. E o título desse livro também é bem inadequado, porque ele dá uma ideia totalmente diferente da trama. Porque ele é quase um romance policial, pelo menos a partir da metade. O livro é dividido em 4 partes bem distintas e ele conta a segunda temporada parisiense do Lucien de Rubempré, que é um rapaz muito bonito, protegido pelo padre espanhol Carlos Herrera, que, a meu ver, é o personagem principal da história. É um camarada bem estranho, enigmático, ardiloso como ele só, e que trama todo um ardil para conseguir o casamento do Lucien com a filha de um nobre, embora ele seja apaixonado pela prostituta Esther. O Lucien vive uma vida de luxo, mas a questão é que ninguém sabe de onde vem a fortuna que ele aparenta ter, né? E toda essa situação acaba chamando a atenção da polícia, que começa a averiguar e a desconfiar que o padre Herrera talvez não seja quem ele diz ser. É uma trama bem complexa, né, com muitos personagens, e tem um pouquinho de tudo. Tem romance, tem espionagem, investigação policial, críticas sociais, algumas digressões também, né, a maneira do Victor Hugo, e bastante humor, especialmente por conta de um personagem, é o Barão de Nucingen, que é um velho babão que é feito de gato e sapato pela amante, né? Eu gostei demais dessa leitura e eu recomendo bastante. Saindo dos clássicos, nós passamos para uma literatura mais moderna. Eu não sou muito fã de literatura contemporânea, raramente leio os livros que estão bombando por aí, né? Mas o próximo livro me chamou a atenção pela quantidade de resenhas positivas sobre ele, vindas de pessoas confiáveis, né? Leitores mais experientes, que têm um gosto parecido com o meu e em cujas indicações eu confio. Peguei então o Hamnet, da Maggie O'Farrell, uma autora da Irlanda do Norte, e foi uma ótima experiência. Mais do que a história quase desconhecida do único filho do Shakespeare, que morreu ainda criança, esse livro fala da vida da sua esposa, a Anne Hathaway, que aqui é chamada de Agnes, que era o apelido dado pelo pai dela, mas principalmente pelos efeitos do luto, tanto nela quanto no pai famoso, e como cada um lida com essa perda dolorosa da sua própria maneira. É um livro de leitura fácil, né, que intercala capítulos sobre a juventude, tanto da Ana quanto do Shakespeare, mostra aí o seu casamento, o início da sua vida conjugal, com os fatos e o desenrolar da morte do filho. É um evento que, claro, marca, né, de forma indelével todas as famílias, e aqui não seria diferente, né? Marcou muito, especialmente os pais. A destacar nesse livro um capítulo que mostra o trajeto do vírus da peste negra, desde os portos do Oriente até chegar a uma tranquila cidadezinha do interior da Inglaterra. E essa história é narrada de uma forma pouco convencional e brilhante, né? No geral, é um livro muito bem escrito, fluido, envolvente, sensível, uma leitura que eu recomendo bastante, que vale conhecer, mesmo que não se torne um livro da vida. Também da Grã-Bretanha, mas agora da Inglaterra, veio O Papagaio de Flaubert, do Julian Barnes, que já estava na minha lista há tempos, desde que eu li aqui o Três Contos, mas que não me animava justamente por ser um livro mais recente, ele é de 1984. E esse também foi uma excelente surpresa, porque eu achei um livro muito bom, divertido, bastante original.
Para começar, é difícil estabelecer o gênero da narrativa. Não é um romance, não é uma biografia, não é um ensaio, mas ao mesmo tempo é tudo isso. O livro é narrado por um médico que enviuvou recentemente, fez uma viagem a Rouen, na França, que é a cidade natal do Gustave Flaubert, e ele encontra no museu dedicado ao escritor um papagaio empalhado que teria sido o modelo no qual o Flaubert se inspirou para criar o Lulu, que é um personagem importantíssimo do conto Um Coração Simples, que está aqui nesse livrinho, no Três Contos. E visitando a casa do escritor, ele se depara com outro papagaio e a guia da casa afirma que aquele é o verdadeiro Lulu. O médico então começa a pesquisar sobre a vida do Flaubert para tentar desvendar o mistério. Poderia ser um livro bobo, mas a forma como o autor constrói o livro é genial. Cada capítulo é sobre um aspecto diferente da vida e da obra do Flaubert, e tudo isso colocado de uma forma que a gente não sabe exatamente o que é real ou não, né? Com o autor colocando, por exemplo, um ponto sobre a personalidade do escritor, uma declaração qualquer, né, que vai nos levando em uma direção para logo depois mostrar em uma carta a um amigo que a opinião do Flaubert era, na verdade, bem diversa. Não sei se eu consegui explicar bem, mas é mais ou menos por aí. E isso tudo é feito com muito bom humor, não é aquele humor de gargalhar, né? É um humor mais britânico, mais sutil. E à medida que o livro avança, nós percebemos o quanto as informações que nos chegam são subjetivas e que nos fazem ter uma visão das pessoas, do mundo e da vida bem menos abrangente do que seria o ideal. Elas são marcadas pelas impressões que nos chegam, que nem sempre são as corretas. É um livro brilhante, que tem muito a ser explorado, e em breve sairá um vídeo sobre ele. Aguardem aí. Para concluir, um romance histórico português, Quando Lisboa Tremeu, de Domingos Amaral, que é uma história que tem como pano de fundo a catástrofe terrível que Lisboa sofreu em 1º de novembro de 1755, quando a cidade foi atingida por um terrível terremoto, seguido de um tsunami e uma série de incêndios que destruíram grande parte da cidade. Um fato que muitos de nós não conhecemos, mas que teve repercussão também aqui no Brasil. Tanto porque os reflexos do tsunami chegaram ao Nordeste, principalmente em Recife, mas também porque a reconstrução de Lisboa foi praticamente toda ela feita com os recursos brasileiros, né? E de tal forma que foi o estopim para a Inconfidência Mineira alguns anos depois. Mas apesar desse pano de fundo promissor, o desenvolvimento do livro deixou a desejar. A trama acompanha alguns personagens isolados, atingidos por esses eventos, perambulando ali pela cidade destruída, tentando sobreviver e encontrar algum sentido naquele caos. E as histórias deles vão se cruzando no decorrer do livro. A narrativa do terremoto e dos eventos posteriores é bem detalhada, muito bem narrada, e dá uma ideia bastante boa de como tudo deve ter acontecido e da sensação de desespero e surpresa do povo, né? Porque eles tiveram as suas vidas viradas de ponta cabeça em minutos. O problema é o desenvolvimento da história e dos personagens, que não conseguiram despertar a minha empatia. A história é narrada por um comerciante português que foi aprisionado por piratas árabes, abandonado por Portugal, né, que não quis pagar o resgate dele. Então ele não teve outra opção a não ser se tornar ele mesmo um pirata. E agora, por isso, ele está preso, aguardando seu julgamento, enquanto conta a história do terremoto e desse grupo de pessoas com as quais ele teve contato. 2 freiras fugindo da Inquisição, um rapaz que acredita que a irmã ainda está viva debaixo dos escombros da sua casa, né, e procura desesperadamente salvá-la antes que seja tarde demais, um comerciante inglês preocupado com o que
teria acontecido com seu dinheiro, que estava no banco, e do próprio pirata e do seu companheiro árabe. Todos eles tentando encontrar uma forma de fugir da cidade, perseguidos por um grupo de bandidos espanhóis, que são bem sanguinários, e a trama se resume a esses personagens perambulando de lá para cá, tentando encontrar comidas, tentando se manter vivos. E isso é até interessante, né? Principalmente os acontecimentos que vão levando cada um individualmente depois a se encontrar. Mas vamos ao que me incomodou. Você é um fugitivo, acaba de sobreviver a uma catástrofe desse porte, está perambulando por um local destruído, cheio de cadáveres, perseguido por bandidos, faminto, machucado e fica pensando em quê? Em sexo. Aliás, sexo e violência são dois temas bem detalhados no livro, inclusive como reza a cartilha das obras atuais, com a inclusão de personagens homossexuais, tanto homens quanto mulheres. Nada contra, mas um destaque desnecessário no contexto do livro. O personagem inglês também é irritante. Ele mora em Lisboa há muitos anos, mas ainda não consegue falar português fluente, por isso as suas falas misturam as duas línguas. Mas isso é feito da forma mais tosca possível, bem naquele estilo Min Tarzan e o Jane. Né? Por exemplo, I am preocupado com my money no banco. You are a mulher de my life. Eu amo casar com you. É uma coisa assim irritante e ridícula. Uma das freiras, né, é bem jovem e apesar de ter nome, né, chama Margarida, mas na maior parte do livro o narrador se refere a ela como a rapariga bonita. Então são várias coisinhas assim que vão incomodando no decorrer da leitura. Por fim, toda a repercussão do acontecido, as medidas tomadas pelos governantes, especialmente pelo Marquês de Pombal, para resolver a situação, ficaram bem de lado, em detrimento aí das peripécias desses personagens. O rei praticamente não aparece e o Marquês de Pombal aparenta que está mais preocupado com picuinhas pessoais do que com a reconstrução da cidade. Em resumo, é uma ideia excelente que poderia gerar um livro fantástico, mas que foi bastante desperdiçada por uma abordagem aí capenga, né? Soluções fáceis e a linguagem pobre. É um livro que se lê rapidamente, dá para se divertir, mas sobre o evento mesmo pouco acrescenta. Aliás, se alguém conhecer alguma outra obra sobre o terremoto de Lisboa que vale a pena ler, né, deixe a indicação aí nos comentários que eu gostaria de saber mais sobre esse assunto. Então essas foram as minhas últimas leituras e agora é a vez de vocês me contarem o que leram de interessante, né? Se já conheciam, se já leram ou pretendem ler alguns desses livros que eu mencionei. Enfim, vamos conversar um pouquinho aí embaixo nos comentários, tá certo? Muito obrigado a todos e a gente se vê no próximo vídeo.